Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, para trazer notícias do Vasco, trazendo vídeo para o canal, vídeo de sexta-feira, sextou, Paracambi, carrancuda, chuvosa, não para de chover um minuto sequer, eu acho que é no Rio de Janeiro inteiro, né, tá essa chuva. Mas enfim, vamos falar de Vasco, vamos falar de notícias sobre o Vasco. O Brenner chegou hoje, Inestrosa deve chegar de sábado para domingo, é o que falam. Garré pode estar indo para o Penharol, falar do Cuiabano, falar do Ryan, notícia importante do Ryan, fica aí, tá? Aguarda. Antes de mais nada, eu vou pedir aqui, ó, para deixar o joinha, para deixar o like, para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, fazer o que vocês puderem fazer para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, que eu estou precisando muito da ajuda de vocês, gente. 934 inscritos, vamos chegar aos 1000, tá faltando pouquinho. Pouquinho. Me ajuda, deixa o like, porque o YouTube me deu um strike, cara. Eu já falei aqui, ontem não deu vontade de postar vídeo curto, não deu vontade de fazer nada ontem. Eu postei um vídeo aí com coisa passada já. Eu já tinha, eu ia falar, eu falei no pré-jogo que o YouTube, né, excluiu o vídeo do pré-jogo do meu canal, me deu um strike. Estou com uma advertência por causa de um otário lá da Espanha que reivindicou uma foto de Inestrosa que estava na capa do vídeo, cara. A foto que o cara deve, porra, que eu peguei no GE, que o cara vendeu aí já para uma porrada de gente, já não é mais dele, já não pertence mais a ele, e ele reivindicou a foto no YouTube, e o YouTube me deu strike por causa de direitos autorais. Porra, cara, é sacanagem, cara. É sacanagem. Bastava pedir para eu tirar a capa, cara, do vídeo que eu tirava. Não precisava me dar strike, cara, por causa disso. Né? Mas, agora, eu passei lá por um vídeo lá curto, lá com 3 garotas se beijando num carnaval, aí, porra, é 500 mil visualizações. Aí é o critério do YouTube, sabe? O critério do YouTube que a gente não consegue entender. É o mesmo critério da nossa arbitragem aqui, que eu vou falar já já. Vamos falar de Campeonato Carioca. Ontem teve a extensão da terceira rodada do Campeonato Carioca. Falar aqui rapidinho. Ontem teve Madureira 2, Sampaio Corrêa 1, Boa Vista 3, Portuguesa 2, e Nova Iguaçu 2, Fluminense 3. O Fluminense ganhou no finalzinho, Nova Iguaçu saiu na frente, 1-0. Fluminense virou, Nova Iguaçu empatou e o Fluminense ganhou no finalzinho ali 3-2. E dessa forma o Fluminense foi para segundo, ultrapassou o Vasco caiu para quarto. E o grupo A tá assim, ó, Volta Redonda com 6 em primeiro, Fluminense segundo com 6, o Bangu em terceiro com 6, o Vasco em quarto com 4 pontos, Sampaio Corrêa em quinto com 3 e a Lusa em sexto com 1. A Lusa perdendo ficou ali estacionada, né? E o Sampaio Corrêa, que perdeu do Madureira, não ultrapassou o Vasco, menos mal. Já o Urubu perdeu a terceira posição, né? Mesmo ganhando da gente, por causa das vitórias aí. Tanto do Madureira, foi do Madureira? Do Madureira, justamente. Tanto do Madureira quanto do Boa Vista. Então o grupo B tá assim, ó. Botafogo em primeiro com 6, Boa Vista em segundo com 6, Madureira em terceiro com 6, todo mundo empatado, tá embolado aí esse grupo. Nossa, já tem 3 minutos de vídeo. Nova Iguaçu em quarto com 4 e o Urubu em quinto com 4 e em sexto Maricá com 3, o Urubu saindo da zona de classificação e que permaneça assim, né? Falar em Urubu, vamos falar de arbitragem, tá? Olha, nada como a internet, né, cara, para te lembrar das coisas, né? Vocês lembram do Wesley ano passado, dando essa butinada aqui no Verratti, vou deixar aqui o vídeo, né? Que deu um rasgo na canela do Verratti de fora a fora. Era o mesmo árbitro, era o mesmo juiz, Bruno Arleu de Araújo, né? O mesmo árbitro e com 2 critérios diferentes para 2 clubes diferentes, né? Mas na quarta-feira, o lance do Cauã Barros, ele deu vermelho. Esse lance aqui, ele só deu amarelo pro Wesley, né? Então, quando eu ontem eu não fiz nada no canal, cara, ontem eu não fiz quase nada, eu postei só um... Fica vendo o vídeo aí. Eu postei só um vídeo curto ali no final, que eu fiz um meme com esse juiz aqui, esse árbitro aqui.
com a musiquinha do Bezerra da Silva, Tem Ladrão que Não Acaba Mais. Aí veio um monte de urubulino ali falar no meu vídeo, já tá chorando. Já começou a chorar cedo. Ô anta, o animal, ninguém tá chorando não. Eu tô falando de critério. Tô falando disso aqui, ó, critério. Porque quando é árbitros diferentes, a alegação é que cada árbitro tem um critério diferente. Já tá errado isso daí. Porque eu acho que as federações, tanto as federações de cada estado quanto a CBF, ela tem que chamar os árbitros e falar assim, ó, isso aqui é para vermelho, isso aqui é para amarelo, seja que time for, tá? Não releva. Isso é vermelho, isso daqui você pode dar amarelo, seja o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Nova Iguaçu, seja lá quem for, tá? Palmeiras. Agora, o mesmo árbitro, com 2 critérios diferentes, aí isso aí, cara, já piora 1000%. Aí já é pior, cara. Já é pior. Já vê que o cara é tendencioso. O cara tem má intenção, tá? O cara tá com má intenção. Então, a discussão não é se foi para vermelho ou se foi para amarelo. A discussão é o critério. Por que ano passado ele não expulsou o Wesley? Que ia mudar totalmente aquela partida ali. Tá? Se eu não me engano, acho que o Vasco também perdeu aquele jogo ali no final. Ele era para ter expulsado o Wesley. E ele não expulsou, tá? Inclusive, o Diego Souza, nas redes sociais dele, no X, ele deu uma nota, né? Que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Abre aspas pro Diego Souza. Ó, pode me chamar de clubista, pode me chamar de clubista. Que convicção para uma expulsão onde, em momento algum, a perna do jogador desce para ser um pisão na panturrilha. Realmente, não foi nem com força direito da panturrilha do cara. Amarelo por fazer a falta fora de um lance, ok. Agora, expulsar é muita covardia. Eu vou prezar sempre pela integridade física do atleta, porque sei como é ruim um atleta machucado. Agora, expulsão em um lance assim é muita pilantragem a favor de uma equipe que hoje não precisa de ajuda de ninguém. Mesmo assim, essa arbitragem faz a diferença. Parabéns aos envolvidos e foda-se. Fecha aspas aí para o que falou o Diego Souza nas suas redes sociais. Cara, e eu concordo, cara. Eu concordo. Sabe por quê, cara? Não é questão de ser clubista, não. É questão de que o Flamengo não precisa disso. Flamengo não precisa desse tipo de subterfúgio, cara. O Flamengo tem muito mais time que o Vasco, cara. Então não precisa de um negócio desse. O Vasco talvez não empataria ou venceria o jogo se o Cauã Barros não fosse expulso. Talvez o Flamengo ganhasse de qualquer forma. Mas, cara, tem que chegar no ponto desse. Porra, cara, igual na década de 80, o Flamengo tinha um puta de um time. Só que é o seguinte... O Atlético Mineiro também tinha um puta de um time. O Internacional também tinha um puta de um time. Vários clubes tinham a puta de time naquela época também. E disputava pau a pau com o Flamengo. E precisava da ajuda do seu José Roberto Reit, por exemplo, para expulsar meio time do Atlético Mineiro na Libertadores para o Flamengo passar. Né? Então isso não é de hoje, cara. Isso já é, de muito tempo, cara. De muito tempo. Falar em time, vamos falar do Fernando Diniz, né? Eu vou botar um vídeo do Diniz aqui, um corte. Já era para ter colocado isso no vídeo passado, mas eu não coloquei. Que o Diniz fala que o Vasco, que o Flamengo não teve tantas chances assim. Porra, Diniz, que jogo que você viu, cara? Aí é que eu falo para vocês, cara. Eu falei aqui no vídeo de pós-jogo que o Diniz conversou com o Inestrosa para vir para o Vasco, com o Brenner, conversou com o Carlos Cuesta, com o Robert Renan, com o Andrés Gomes. O Diniz é que negocia, o Diniz é que vai lá conversar com o jogador, é ele que indica. Pô, então, cara, que ele vire diretor de futebol. Que para técnico, desculpa, cara, eu não consigo entender a leitura que ele faz dos jogos que o Vasco faz. Porque só ele vê uma coisa totalmente diferente do que o resto das pessoas veem. Ele falou que o Flamengo não teve tantas chances assim, que foi a partir da expulsão do Cauã Barros que, porra, peraí, cara, peraí. Logo no início, teve um chute ali, não sei se foi do Cebolinha, que o Léo Jardim fez um defesaço no canto direito. Eu ia colocar as imagens aqui, mas não vou colocar com medo de tomar um outro strike, essa merda desse YouTube, sabe?
Aí depois, logo em seguida, teve uma cabeçada do Cebolinha, que é aquilo que eu reclamei. O zagueiro do Vasco em cima da bola e o Cebolinha consegue chegar primeiro. Logo depois, uma do Bruno Henrique, a mesma coisa. Se eu não me engano, acho que foi o Robert Renan, estava em cima da bola e o Bruno Henrique entrou de cabeça na frente dele também. O Léo Jardim fez uma excelente defesa. Acho que foi uns 3 ou 4 lances praticamente que seguido, cara. E o Flamengo, no início do jogo, já era para ter aberto ali uns 2-3-0. Uns 2, se não fosse o Léo Jardim. E o Diniz falou que o Flamengo só deu chute de fora da área, que o Léo Jardim fez algumas defesas, mas que nem todas foram, né, perigosas assim. Eu vou deixar aí o Fernando Diniz falando aí para vocês, daqui a pouco eu volto. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Eles fizeram um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Então é aquilo que eu estava falando. Eu não sei qual é a leitura que o Diniz faz dos jogos, cara, porque, sinceramente, cara, eu já falei para vocês, o Diniz, ele tá à frente da maioria das contratações do Vasco que estão sendo feitas agora, tá? Se o Vasco na competição nacional do Campeonato Brasileiro começar a engrenar 5, 6, 7 derrotas seguidas, a cabeça do Diniz vai rolar. A cabeça do Diniz vai rolar. Eu não estou dizendo aqui que as contratações são ruins. O Enestrosa é um excelente atacante. O Brenner é um excelente atacante. Todos os jogadores que estão vindo aí, que o Diniz está participando das negociações, são contratações boas, tá? Assim, médias para boas, porque eu já tenho dúvida se o Carlos Cuesta e o Robert Renan são esses zagueiraços todos aí que o pessoal fala, tá? Devido aos jogos, mas também o meio-campo também não ajuda, né, cara? Essa escalação do Coutinho com o Nuno Moreira ali não ajuda muito ali a gente ter um meio-campo consistente ali e acaba descarregando tudo na defesa também. A gente não pode colocar a culpa só neles. Mas enfim, Saldívia, Johan Rojas. Então, cara, assim, se o Diniz cair, se a cabeça do Diniz rolar e vier outro técnico, o cara vai adotar um outro sistema, de repente, algum jogador desse aí que o Diniz indicou vai perder chance, vai perder oportunidade no time, vai ficar no banco de reserva. Isso é ruim. Isso é ruim. Então vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu acho que o Diniz ele tem que parar de ficar, de morrer agarrado com a filosofia dele, com a metodologia de jogo dele, com a teimosia dele, porque não dá certo, cara. Ele tem que ter variação. Um técnico ele tem que ter variação, cara, de esquema. De acordo com o que o time está jogando, cara. De acordo com a maneira que o jogo se apresenta, do que a partida se apresenta. Ele tem que mudar diante dos acontecimentos, cara. Ele não pode ficar agarrado à mesma filosofia o tempo todo ali, o time tomando, pressão o tempo todo e ele ali agarrado àquela merda daquela metodologia. Não dá, cara. Não dá. Sinceramente, não dá. Diniz tem que evoluir um pouco aí, porque tá difícil. Tá complicado. Olha, o Brenner chegou hoje, tá? O Brenner chegou hoje para se apresentar ao Vasco da Gama, fazer exames médicos. O BTB Esportes foi lá cobrir a chegada do Brenner. E o Brenner fala aí que ele é um atacante participativo, que ele contribui muito ali com movimentações, auxilia ali nas jogadas também. Ele é um jogador que coopera muito ali. E participa muito das jogadas ali de ataque. Fica aí que o Brenner está falando aí na sua chegada aí ao Vasco da Gama para o BTB Esporte. Daqui a pouco eu volto. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe. Procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização. Um atacante assim que gosta de ficar perto do gol, também saiu para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. O telefonema do Diniz para você, isso foi decisivo para o seu acerto?
Ouve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vinda pro Vasco? Gente, preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa. Bom, vocês viram aí a chegada do Brenner aí no aeroporto, as imagens vão ficar congeladas, tá, gente? Tudo que vídeo que eu colocar aqui, do Diniz, do Brenner, por mais curto que seja, eu vou congelar, porque eu tô querendo evitar problema para mim, tá? Para o canal não ser derrubado daqui a pouco aí. Vamos falar do Hinestrosa. O Hinestrosa deve chegar de sábado para domingo, tá, pessoal? Então, aquilo que eu tinha dito aqui, né, que o Hinestrosa chegaria talvez quinta-feira, não, o Hinestrosa acho que vai chegar de sábado para domingo. O Garré parece que tem interesse aí do Peñarol por ele, parece que já está encaminhado. Eu ouvi dizer que o Vasco não recebeu nenhuma proposta ainda do Peñarol, porém, parece que o Peñarol tem interesse aí num atacante vascaíno, e o Vasco deve encaminhar a contratação aí do Garré, mais um aí, né, para a Barca também. Graças a Deus, vai com Deus, tenha boa sorte no Peñarol, seja feliz, que seja feita logo essa aquisição aí pelo Peñarol Garré. Apesar de que, cara, eu gostei do Garré no primeiro jogo, tá? Contra o... Meu jogo não, segundo, contra o Nova Iguaçu, naquele time alternativo ali. Até que ele foi insinuante, cara, mas, pô, cara... Definitivamente, cara, não dá. Não dá mesmo. Pessoal, o Vasco tem interesse aí no atacante argentino Cláudio Spinelli, de 28 anos, tá? O atacante do Independiente Del Valle, parece que foi oferecido ao Vasco da Gama. Tem interesse não, o atacante foi oferecido. O atacante da temporada passada, ele tem 51 jogos, 28 gols e 2 assistências. Pelo que eu tava lendo sobre esse atacante aí, parece que ele é um atacante que não é muito de participar das jogadas, que ele não é muito de ser voluntarioso ali na composição das jogadas, é um atacante que é mais de área, é um atacante que é mais de conclusão, ou seja, é o segundo Verratti, né, cara? Então, porra, é o que eu falo pra você, cara, aí eu bato na mesma tecla de novo. Se o Verratti não encaixou no esquema tático do Fernando Diniz ou na filosofia do Diniz, por que esse cara vai encaixar, cara? Por que esse cara vai encaixar? Talvez seja mais barato, eu não sei quanto é que é o salário dele, eu não pesquisei, tá? Eu posso trazer aqui depois. Será que ele é mais barato? Talvez seja mais barato. Tá jogando ali no Independente Del Valle, deve estar ganhando o quê? Deve estar ganhando 300 mil reais, equivalente a 200 mil, 300 mil, faz uma oferta para ele aí na casa de 500 mil, aí o cara vem, né? O Verratti ganhava 900 para ser reserva, todo mundo falou, oneroso. Porra, mas cara, para que vai vir um atacante, cara, que o Diniz não vai utilizar? Bom, ele foi oferecido, agora se o Vasco vai contratar ele ou não, aí já é outros 500, né? Vamos falar do lateral esquerdo, Cuiabano. Parece que o Nottingham Forest ele não quer emprestar o Cuiabano para clubes brasileiros. Ele só aceita emprestar para o Rio Ave de Portugal ou para o Olympiacos da Grécia, que são os times aí que pertencem ao Evangelos Marinakis, né, cara? Então, o Marinakis aí, que é dono do Nottingham Forest, ele só quer emprestar aí o Cuiabano para clubes que pertencem a ele. Para clubes do Brasil, ele só aceita negociar valor 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Bom, se a venda do Ryan realmente se concretizar, então, cara, né? Dá para comprar. Sobra dinheiro para isso, né? Vai sobrar dinheiro para isso. Vamos ver. Ou então, foi o que eu falei, vende o Piton. Falar em Piton, né? O Besiktas acho que vai chegar com carga máxima agora em cima do Lucas Piton, porque o acordo com o tal do Nuno Tavares, lá da Lazio, da Itália, não rolou, tá? Parece que o Nuno Tavares melou lá pro Besiktas e parece que agora eles vão vir aí com carga total em cima do Lucas Piton. Agora é a hora do Vasco dar as cartas, porque eles ofereceram 4 milhões de euros no Lucas Piton. O Vasco quer 7 milhões e meio. Então o Vasco não tem que aliviar, cara. O Vasco não tem que aliviar.
é 7 milhões no mínimo, no mínimo, no mínimo. Se quiserem contratar o Lucas Piton, é 7 milhões de euros no mínimo. Então, agora é a vez do Vasco dar as cartas. A fonte aqui, desculpa, tá? Eu nem falei da fonte, é do site lá do site lá de fora mesmo, né? O do Cuiabano é do Bruno Andrade, tá, gente? Bruno Andrade aí da ESPN Brasil. Às vezes eu esqueço de dar as fontes aqui, cara, mas não é por mal não, cara, é esquecimento mesmo. Pessoal, o Bruno Morrito do GL traz uma matéria aqui do Admar Lopes, da diretoria do Vasco da Gama, dizendo que parte do dinheiro da venda do Ryan será para antecipação, tá? Antecipações aí de aos credores e também para quitar dívidas da RJ. Então, quem está achando que o Vasco vai usar o dinheiro do Ryan só para contratar jogadores, só para fazer contratações, está muito enganado. O Vasco vai usar parte desse dinheiro também para antecipar algumas dívidas aí que estão incluídas ali na RJ, na recuperação judicial vascaína, né? Por falar nisso, né, o seu Maurinho César Pereira, eu peguei aí esse corte aí do canal aí do Vascaíno do Cerrado, do pai Carlos aqui também, né? O corte do Mauro César, falando lá naquele lixo de veículo de comunicação chamado UOL, né? Que esse veículo de comunicação aí é um lixo, cara, esse UOL, né? Ele é um lixo, né? Só tem jornalista lixo, só tem uma repórter lá que é lixo, tem uma outra lá que eu acho que é sexóloga, feminista, não sei o que, tal de Mili Lacombe, que já até andou falando merda do Pedrinho aí. É uma repórter lixo, né? Esse Mauro César Pereira é um lixo, o Casagrande que tá lá é outro lixo. Então, quer dizer, o UOL é uma lixeira, né, cara? O UOL é um veículo de comunicação que é uma lixeira. Ele é uma lixeira enorme, tá? Cheio de repórter lixo. Então, esse Mauro César Pereira, que é um torcedor travestido de jornalista, né, e que ele usa a função dele de jornalista para exercer o papel dele de torcedor do Urubu, que ele esteve falando da RJ do Vasco, alegando que o Vasco vai pegar o dinheiro do Ryan e vai sair fazendo um monte de contratação, que na verdade era para o Vasco, né, pagar as dívidas que deve e tal, que não sei o que. Eu vou deixar esse animal falando aí essa besteira, esse cortezinho curtinho. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. O mais incrível é que o Vasco está contratando mais jogador, né? Ele está em recuperação judicial. O correto seria o Vasco vender o jogador, pegar esse dinheiro, começar a pagar dívida, né? Mas não, está trazendo o jogador Brenner, está atropelando lá o Boca, né? Para trazer o colombiano Rinestrosa lá do Atlético Nacional de Medellín. Não, um negócio louco, né? Quer dizer, parte do dinheiro do Ryan já está sendo comprometido com contratações. Então, gente, esse animal aí de rabo, né? Falando esse asneira, cara, ele não é burro não, cara. Não é possível, cara. Não é possível que um repórter, que um jornalista, que ele se diz ser, né? Que para mim é um blogueiro, para mim ele é não passa de um blogueirinho, torcedor. Não é possível que o cara não se informa do que se trata de uma recuperação judicial, do que é uma recuperação judicial. Na verdade, ele sabe sim, tá? Ele é mal intencionado. Esse cara, ele é mal intencionado. Ele sabe o que é uma RJ. Ele sabe o que é uma RJ, né? Ô, animal, entende uma coisa. Eu vou explicar para vocês, se tiver aqui torcedor igual a esse idiota aí, torcedor do Urubu, aqui vendo o vídeo, que vai na ideia desse canalha, desse safado, vocês que acreditam que vai na onda desse canalha, deixa eu explicar para vocês como é que funciona uma RJ, tá? Uma empresa, quando ela está perto ali de uma falência, ela perde uma RJ para quê? Para desonerar os juros das dívidas dele, né? Aumentar o prazo de pagamento. No caso do Vasco ali, ele vai ter uma carência de 3 anos, né? Podendo pagar daqui a 20 anos e com a desoneração
de juros, né? A dívida que era de 1 bilhão e pouco caiu para 500, 600 milhões, tá? Isso aí é para quê? Entendam, tá? É para a empresa, o Vasco hoje é uma empresa, tá? O Vasco virou uma SAF, é uma empresa. É para a empresa poder respirar, para ela poder funcionar, tá? Para ela poder continuar em funcionamento, para ela poder pagar os salários dos funcionários, para ela poder pagar salário de jogadores, para ela poder continuar funcionando da sua maneira plena, né? E futebol, cara, ele vive de quê? Futebol vive de jogadores. Você não contratar jogadores, você não consegue fazer futebol, né? E a contratação de jogadores pelo Vasco da Gama diante de uma RJ não é assim da maneira que esse energúmeno está dizendo. Que o Vasco sai contratando a esmo, como se não tivesse amanhã. Não é isso, cara. O Vasco vendeu a Ryan, ele vai ter que gastar, vai ter que contratar, né? Relativo àqueles valores ali da aquisição do Ryan e de outros jogadores que o Vasco andou negociando aí. Pablo Verrete foi embora, outros jogadores aí foram vendidos, Maxime Domingues, Jean Davi não está mais, Paulinho Paula final de contrato. Então o Vasco abre espaço na sua folha salarial e a venda do Ryan, né, 35 milhões de euros, que eu já vou falar desse assunto que tem novidade, a venda do Ryan, você vai fazer a contratação de jogadores dentro desses valores. Você não pode ultrapassar. A RJ, ela fica em cima pedindo satisfação de você o tempo todo. Você tem que ficar no azul. Uma das obrigações da RJ é a empresa terminar no azul todo ano enquanto estiver dentro da RJ. O animal de rabo. Entendeu? É isso. O Vasco não pode ficar contratando a esmo. Agora, o Vasco não pode pegar o dinheiro todo do Ryan e pagar dívidas da RJ e ficar com um time de merda, cara. Porque um clube, ele precisa de receitas, não só de venda de jogador, mas de receita de televisão, de premiação das federações, de patrocínios que patrocinem o clube. São várias receitas de bilheteria, de venda de camisa, ô animal. Tá? O Vasco, um time de futebol, o teu time, o Urubu, ele fatura 2 bilhões num ano porque ele consegue ganhar Libertadores, brasileiro, consegue participar do Interclubes. Entendeu, animal? Consegue ganhar uma Copa do Brasil. Então, burro, o Vasco, para ele poder rodar e para ele poder ter receita, ele tem que estar participando dessas competições também, cara. E terminar num brasileiro de forma digna, para ter mais receita também. Então como é que você vai deixar um time de merda arriscado a cair para uma segunda divisão e que se cair para a segunda divisão vai perder 70% da toda a receita que tem de premiação de campeonato, de cotas de TV, né? Aí, porra, aí é fechar as portas, ô animal. Então, cara, um clube tem que contratar, tá? Não é porque você quer ver o Vasco na merda que o Vasco vai fazer o que você tá querendo, não. Porque para você, só o Flamengo tem que contratar e só o Flamengo que tem que ter time bom para disputar tudo. O resto tem que ficar lá embaixo da merda. Para vocês da mídia, né? Para vocês da imprensa, né? Então, cara, eu vou te contar, cara, é o tipo de profissional que a gente tem nessa merda de país. Vamos falar do Ryan. Olha, parece que tá dando ruim lá no negócio do Ryan, tá? O Burnabout tá irritado com a demora do Vasco para oficializar a venda. A venda não foi oficializada, documentos ainda não foram entregues pelo Vasco da Gama, matéria da ESPN. Aí, para fechar o vídeo, eu vou botar um vídeo do Pedrosa que ele tá explicando o motivo, tá? Parece que a proposta que o Burnabout mandou para o Vasco no papel é diferente do que foi falado verbalmente, tá? A proposta era de 35 milhões de euros mais 15 milhões de euros em metas.
O que chegou impresso oficial foi 28 milhões mais 7 milhões em metas. Aí o Vasco, ó, tá errado. Tá errado. Não foi isso que a gente acordou. Tá errado. Tem que mudar isso daí. Então, até por isso que o Vasco tá... O jurídico do Vasco, aí estão falando até que o jurídico do Vasco é o jurídico mais difícil de lidar, é o jurídico mais difícil de se negociar. Diz que essa proposta aí, o Lucas Pedraza falou que essa proposta é inferior ao que o Zenit fez, inclusive, de 31 milhões de euros. Tá? Então, para fechar o vídeo, eu vou deixar o Lucas Pedrosa explicando aí para você. Eu vou me despedir por aqui. Tenha uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. E eu fui. A grande questão é que a proposta chegou. Só que ela chegou há um dia. E sabe como é que ela chegou? Totalmente diferente da sinalização que havia sido feita lá no início da semana. O staff do Ryan, junto ao Bournemouth, sinalizaram que essa proposta chegaria entre 35 milhões de euros fixos e mais 15 milhões de euros em metas a serem batidas. Perfeito? Não chegou. A proposta que chegou foi de 28 milhões mais 7 em metas batidas. Ou seja, a proposta do Zenit, que o Vasco recusou, que a gente também deu em primeira mão, exclusivamente, foi de 31 milhões de euros. Maior do que a do Bournemouth, de forma fixa. E o Vasco recusou. O Vasco nem abriu negociação. E hoje de manhã, de forma exclusiva, eu trouxe todos os detalhes de como está a situação do Ryan. O Bournemouth finalmente fez a proposta oficial, no papel de fato. Chegou a proposta ontem ao Vasco da Gama. E o Vasco olhou essa proposta e falou assim: opa, nesses valores aqui, eu não vendo. Dessa maneira aqui, eu não vendo. Não vendo. Ryan, respeito sua vontade. Staff, respeito sua vontade. Família, respeito também. Mas 28 mais 7, para nós, não faz sentido. O Vasco acabou de renovar com o Ryan ganhar cerca de R$1 milhão no Vasco da Gama. O Ryan tem uma multa de 80 milhões de euros. O Ryan é um jogador que, repito, o Vasco já recusou uma proposta até do Zenit, porque não pensava em negociar o Ryan em 2025. Só que agora que o Ryan manifestou o seu desejo de sair, é obrigação do Vasco avaliar o que é melhor para o clube. Entrar em um consenso e ter bom senso junto à sua família e os seus empresários. E o fato é que uma proposta de 28 milhões de euros fixas, podendo chegar a 35, não é boa para o Vasco.